de programação, a gente vai direto mais para a prática, mas para encaixar vocês no âmbito trabalhista, né, vamos dizer assim, e colocar onde realmente interessa, na prática mesmo, colocando a mão no código, entendendo a lógica do negócio, e é isso aí. Tanto a parte de front quanto a parte de back-end. Eu sou o Matheus Diniz, eu sou formado na FATEC aí também, o pessoal dá para notar, né? Sou também com o Code, um dos sócios da Evolution Soft. Hoje, a gente vai trabalhar, acredito que tem um pessoal aqui que não tenha o básico instalado nem na máquina ainda, então nós vamos fazer desde o início mesmo. Se tiver alguma dúvida, é só ligar o mic e falar, não tem problema nenhum. Levanta a mãozinha, né? Levanta a mãozinha. Levanta a mãozinha, pode ficar tranquilo que a gente vai atender todo mundo. E, pessoal, tem que ser meio interativo para ninguém ficar para trás. Por exemplo, eu consigo abrir aqui no Teams uma votaçãozinha aqui, tipo, de quem tem champ, que nem no Discord? Se alguém puder me auxiliar aqui no Teams? Só pedir para levantar a mão, Matheus. Se vários levantarem a mão, ou mandar um joinha aí, entendeu? Ah, pode ser, dá para saber, né? Aqui, um chat aqui. Não tô acostumado com o Teams, cara. Eu também não. Vamos lá. A primeira pergunta é assim. Como que é a relação de vocês com programação, né, Quem conhece HTML e CSS aí, pode erguer a mãozinha. Isso. Por favor. Luiz Fernando, Gustavo, aí todo mundo. Todo mundo conhece? Então, vai ser bala. Acho que então... Peraí, vamos ver, esperar você ter mais gente para votar. Meia meia, hein? Ô, João, por favor, né? Vou voltar o preço aqui. Viu? Então, eu acredito que de todos que levantaram a mão já tem um ambiente configurado, né? Provavelmente. Tem gente votando ainda. Tá dando para ouvir bem? Tá dando, André? Sim. Pelo que tá aqui, eu acho que é... A maioria, né? Minoria. Só vamos fazer o contrário. Vamos fazer o contrário. Tem como parar essas mãozinhas e dizer uma nova aqui? Sim, é só pedir, é só o pessoal baixar a mão agora. O pessoal baixa a mão. Mais fácil falar assim, não tem, né, mano? Isso. Se o pessoal puder baixar a mão aí, fica mais fácil agora. Pessoal, deixa eu dar só um recadinho aqui, rapidamente, Matheus, Code, João, instantinho. Novamente, bom dia a todos. Agradeço aí a presença do Code, do João, do Matheus, né? Nossos ex-alunos aí, mas sempre a gente tá aí conversando, dando risada, falando besteira. E assim, pessoal, eu só queria dar um recado que, tipo, à medida que vocês forem precisando, né? Sigam essa ideia, tipo, levantem a mão, abram o microfone, tá? Sintam-se à vontade aí para interagir. A melhor maneira de vocês agradecerem aos palestrantes é interagindo com eles. Com tá? certeza. Então, fiquem bem à vontade. O pessoal é bem de boa, tá? Fiquem tranquilos. Daqui uns minutos vocês vão ver o recado deles aí. E assim, pessoal, mais ou menos um determinado horário, aí, pouco antes do final da palestra, eu vou voltar aqui para a reunião e vou disponibilizar um link para vocês preencherem
para confirmar a palestra e tal. Então, fiquem atentos aí, tá? E se precisar de alguma coisa, pessoal, basta me mandar uma mensagem via chat aí, pode ser pelo Teams mesmo, tá bom? Pessoal, boa palestra, bom curso a todos aí e até mais. Valeu. Obrigado, Danilo. Pessoal, é o seguinte, vamos fazer o inverso. Quem não tem o Champ instalado na máquina, hein? Ergue a mão. Quem não tiver o Champ instalado, já levanta a mãozinha. Beleza. Cara, acho que dá pra gente pedir pro Danilo abrir 2 salas, não? Não, vamos tocar assim mesmo, não tem problema. Vamos começar no início, vamos mostrar pro pessoal. Vamos lá. É meio a meio, isso mesmo. Vamos lá. Então, beleza. O Matheus ele vai começar a falar um pouco do front, que é a parte HTML, CSS, né? A parte do back-end a gente provavelmente vai deixar no final ou para até amanhã, a segunda parte. Isso, hoje a gente vai configurar o ambiente, bem dizer. Vamos falar um pouquinho de front, pegar lá, explicar as principais tags, como que a gente trabalha. Pessoal, só peço que vocês falem quando a gente acelerar. O porquê? Porque a gente está, às vezes a gente está num ritmo aqui que a gente trabalha de uma maneira diferente. Por exemplo, acho que tem um pessoal aqui, o João mesmo, que trabalha conosco, tá na Cal, que ele pode explicar. A gente não trabalha num ambiente que a gente tem uma didática, assim, a gente pega para explicar ponto a ponto. A gente pega mais na prática mesmo, só vai mandando projeto, vamos pegando as tags, vamos pegando de um projeto, de outro, a gente já tem algumas coisas prontas, a gente vive de Stack Overflow, entendeu? Esse é um ponto. Então, se a gente dá uma acelerada um pouquinho a mais, a gente pular alguma tag que vocês não entenderam, vocês avisam, vocês pedem para a gente explicar, a gente explica sem problema nenhum. Então, inicialmente, eu acho que o pessoal que não tem o Champ instalado, precisa instalar o Champ aí para a gente rodar um servidorzinho. Eu vou mandar no chat aqui, ó, um link do Champ. Vocês fazendo o download. Pessoal, pode ser que o Champ dê algum probleminha aí de porta. Então, se alguém tiver o Skype instalado, eu acho que pode dar um probleminha ou outro, ou pode não dar problema. Já aconteceu de dar problema Primeiro uma não. vez. Mas Primeiro, pode mas não, primeiro não. Pode rodar, que eu acho que não vai dar problema com porta. Mas tem que instalar o Champ aí, o pessoalzinho que levantou a mão anteriormente. Instala o Champ para a gente começar a rodar os projetinhos. Eu vou compartilhar a tela para explicar essa questão do Champ, do porquê que tem que instalar o Champ. Hoje no VS Code, acho que tem, né, Code? O Live Share não. Deixa eu pegar aqui o plugin da extensão. Falando de VS Code é um que geralmente a gente utiliza, ou várias pessoas utilizam para estar programando. Vou estar mandando o link também aqui no chat, para quem quiser fazer o download. Quem quiser usar outro editor de texto, não tem problema, pode usar. Tem vários editores no mercado, Sublime, Dot, VS Code. Isso, o Notepad, o Plus lá. Isso. Mas, pessoal, por que a gente fala do VS Code? O VS Code tem algumas extensões que são melhores, cara. Tem algumas extensões que a gente usa muito. Por exemplo, o Live Share, para a gente trabalhar na máquina de outra pessoa. Tipo, vamos dizer, eu estou com o meu local, estou fazendo meu trabalho no local, no meu local host aqui, e o Code está na casa dele lá, e eu não vou subir esse projeto online. Eu preciso que o Code trabalhe na minha máquina local. Então, eu ligo o Live Share e o Code pode acessar o meu local e trabalhar na minha máquina, dentro do VS Code, somente no VS Code. Não é um TeamViewer, não é um Ndesk. É somente no VS Code, somente nessa parte, né, Code? Cara, tem algumas extensões que acabam facilitando a vida do programador, né? Então, a gente opta em usar o VS Code. Tem várias extensões, extensão de cor, extensão de fonte, extensão de
de banco de dados, extensão, isso, tem infinitas extensões lá que dá para utilizar para facilitar a vida. O pessoal que levantou a mão lá, quando instalar o Champ, quando todo mundo tiver com o Champ instalado, a gente continua, se você quiser levantando a mãozinha aí. Pessoal, eu aconselho a instalar o VS Code, dá para a gente trabalhar, mostrar para vocês algumas extensões que a gente utiliza. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar um básico de HTML aqui, para vocês darem uma olhada. Bom dia, vocês estão me ouvindo aí? Sim. Pode falar. Eu queria só informar que, se eu não me engano, o chat não está aparecendo para ninguém aqui. Não? Ixi. O chat ele tá só para integrantes da reunião. Que beleza. Tem que liberar. Não está Entendi. liberado. Tá? Tá liberado ou não tá, pessoal? Não. Não, não está. Não, aqui no meu Na não. verdade. Para mim também não. Também não. Não. Verdade, pessoal. Mas o Champ é o Apache Friends, o nome do site, apachefriends.org, o do Champ. Champ download. Champ E MP. o VS Code é a mesma coisa, só colocar lá, download VS Code. Não é o Visual Studio que utiliza aí pro C Sharp, no caso, é o VS Code mesmo, só. Tem como liberar o chat aqui? Deixa eu dar uma olhada. Mas Já estou verificando. Por favor, Daniel. Vou mandando aí. você está compartilhando a tela? Não. Porque daí o pessoal vê, né, também. E só vou compartilhar a tela que é mais fácil. Aí, boa. Certo, pessoal? Ó, a página do Champ é essa, certo? apachefriends.org. Vai realizar o download do Champ. Para o Windows nunca tem segredo, né? Next. Ele faz a instalação. Aí o principal do Champ é bom. Aí ele vai abrir um painel para vocês, que é esse painel. Vou mostrar para vocês. Ele vai abrir esse painelzinho aqui para vocês. Certo? Não. Você tem um XR? Só para mostrar o processo? Tem, mas eu faço download. Esse é o painel que vai abrir após a instalação, certo? Aí geralmente eu starto esses dois. É necessário só os dois. Eu sempre starto os três aqui. Mas necessário é somente os dois primeiros, que é a parte MySQL. Certo? Porque amanhã o Rod vai rodar uma aplicação que vai utilizar de banco de dados. Então a gente vai utilizar um banco local. Certo? Mesmo. Então a gente tem que fazer essa instalação. Vamos fazer o download aqui. E o outro seria o VS Code. Para quem não achou ainda, é nessa página aqui, pessoal, que eu estou compartilhando. Bom. O processo de instalação acho que não tem muito segredo. Não faz muito tempo que eu instalei. Só da Next, do Visual Studio? Não, do Champs. Só da Next também. Dá um aviso para mim que eu estou startado. É Next, ó. Next. Pode instalar todas as extensões aqui sem problema nenhum. Next. Pasta é Champ mesmo. Eu tô com medo de dar um Next aqui. Mas não tem segredo, pessoal. Vai dando Next e não tem segredo do Champ. Certo? Daí principalmente o VS Code que a gente vai utilizar. Alguém não conseguiu instalar o Champ ainda, pessoal? Pode abrir o mic e falar aí. Se alguém não conseguiu instalar o Champ.
Todo mundo conseguiu? Aí vamos pro... Maravilha. Então, beleza. Todo mundo já... Para quem conhece o Champ, ele é um servidor Apache, que vai ser instalado dentro do Windows aí, ou do Mac, ou do Linux, dependente do sistema operacional, que vai auxiliar na questão da hospedagem das suas aplicações, que vai direcionar para a web, né? Com essa função. Isso, o VS Code é mais um editor de código mesmo, padrão. Só que é o que a gente falou. Eu utilizei por muito tempo o Sublime, pessoal. O Sublime era legal, tudo. Só que o VS Code realmente é bem, eu acredito, no meu ver, bem superior. Vou mostrar para vocês ele aqui, ó. Esse é um projeto que a gente está trabalhando hoje. Mas, por exemplo, ele tem algumas extensões aqui, ó, que a gente utiliza, ó. Bracket Pair Colorizer aqui, ó, é a customização de cor dos match brackets aqui, ó, dessa partinha aqui, ó. Certo? Desses fechamentinhos. É uma extensão. O Drácula é a extensão que eu utilizo aqui para estilizar todo o VS Code. Tem N, esse daí tem N extensões. Você pode utilizar a que você preferir. Certo? Mais questão de estilização, né? Esses dois são mais questão de estilização. O HTML Preview é que eu posso visualizar sem estar rodando o Champ, no caso. Ele roda um servidorzinho dentro do VS. Certo? Então eu não preciso estar ligado com, por exemplo, eu não preciso estar com o Champ ligado. Acho que é o Live Server é a mesma coisa. Aqui o HTML Preview e o Live Server. Um save, né? Ele já dá um reload automático, né? Isso. Se eu clicar aqui, ó, eu vou rodar um servidorzinho sem estar na Apache. Certo? Sem estar no Champ, sem rodar pelo Champ. O Live Share é o que a gente explicou, né? Que no caso, trabalhar com duas pessoas na mesma máquina local é possível, graças a esse Live Share, é muito bom, pessoal, a gente utiliza demais. Por exemplo, o que pode ocorrer? Eu trabalho com Windows, certo? O Code trabalha com o Mac. Então, tem certos pontos que a gente pode ter algum probleminha. Pode ter um problema para instalar na máquina dele, por exemplo. Um problema que a gente teve esses tempos, né, Code? Foi rodar um Cake PHP, né? Rodar um projeto em Cake na máquina, no Mac, e no Windows rodou tranquilamente. Então, o que ocorreu? Tivemos alguns problemas que o code teve que trabalhar na minha máquina. Então, graças ao Live Share, a gente conseguiu fazer esse trabalho. Certo? O Prettier é uma extensão, pessoal, de correção de tags. Quer ver? Ó, por exemplo, vamos ver se vai funcionar aqui. Vou tentar dar esse exemplo aqui. Ó. Não tá bagunçado o código aqui. Eu não lembro como que é a funcionalidade dele aqui, ó. Mas ele é para indentação. Eu lembro que eu utilizava ele para indentar. Formatar documento, né? Ele formata a documentação. Eu acho que nesse aqui ele não vai pegar, deve ter algumas coisinhas nele que ele não encaixa. Mas uma questão de inventação de tag. Às vezes o código está bagunçado e, né, você vai digitando, vai programando e esquece um pouco da indentação do código. Ele já dá essa funcionalidade de ajustar o código de acordo com as tags. Se vai faltando alguma coisa, ele avisa e tal. Ô, João, você está na calma, né? Você lembra aquela extensão do CSS lá, quando está numa linha só? O João tá aí na calma? Deixa eu ver aqui. Não lembro se é o CSS Formatter. Bom, vamos tocar, senão não vai dar tempo. Porque a gente tem um CSS aqui, ó, por exemplo, é que nesse aqui não vai ter. Tava com o microfone desligado. É alguma coisa com CS Formatter, alguma coisa assim. Então é esse mesmo, ó.
Essa extensão aqui, ó. Às vezes você vai poder pegar um CSS que ele está numa linha só, pessoal. Principalmente trabalhando com Bootstrap, por exemplo, aqui na... Olha, esse aqui não... Esse aqui, ó. Por exemplo, ó, ele tá toda a formatação numa linha só. Entendeu? Ele já ajusta automaticamente, né? Ó. Ele arrumou todo o documento pra gente, ó. Entendeu? Essas são as vantagens de ter o VS Code, certo? E fora tem inúmeras, né? Inúmeras coisas que dá para... Tem muito mais coisas que dá para ter. Dá para se aprofundar um pouquinho mais. Pessoal, eu peguei um projeto aqui que é um site simples, básico, para dar uma explicada na questão de estrutura, certo? Esse é um site simples, não tem nada, não tem PHP. Você pode ver aqui as extensões dos documentos aqui, ó, tudo em HTML5, ó, não tem nada, certo? Pessoal, aqui, ó, sempre que num documento de HTML, hoje em dia, antigamente não utilizava esse doctype. Agora a gente utiliza esse doctype para identificar, para o navegador identificar qual tipo de documento é. Certo? Ele identifica com maior facilidade. Aqui é o HTML, sempre se abre uma tag HTML. As tags mais simples que vocês sempre vão encontrar é HTML, o head, o body, o header, tag nav. Geralmente sempre vai existir em quase todos os projetos. A gente trabalhar com HTML, né? Vamos explicar uma a uma aqui, ó. O head, onde a gente geralmente chama alguns arquivos. Por exemplo, aqui a gente está chamando os arquivos de Bootstrap dentro do head. Estamos chamando alguns CSS. Esses aqui são todas bibliotecas externas, pessoal. Então elas fazem algumas animações dentro do projeto, algumas configurações automáticas. Por exemplo, eu quero fazer um slide. Geralmente existe uma biblioteca pronta, você instala no seu projeto e você chama aqui no head, geralmente. Porque no head também, você coloca as fontes. Você pode pegar do Google, por exemplo. Rapidamente, deixa eu só perguntar para a galera aí. Viu, vocês conseguem visualizar o chat, pelo menos? Não, Danilo, não consigo nem ver o chat aqui. Não, Pra mim, Eu também não. que não aparece, não. Pra mim não aparece. Entendi. Tá. Code, Matheus, por gentileza, se de repente vocês puderem, por hora, colocar os links no Notepad, por exemplo, caso eles precisarem baixar, porque fica mais fácil, eu acho, né? Nem que eles tirem uma foto, até que a gente consiga resolver esse problema do chat aqui. Tá bom? Beleza. Valeu. As perguntas daí, pessoal, abram o áudio e aí vocês conversam com o pessoal aí. Valeu. Depois, pessoal, a gente manda esse arquivo. Certo? Por exemplo, aqui agora pegando o gancho das fontes, se você olhar nessa parte aqui, ó, tem um fonte Google's API aqui, certo? Aqui está uma família toda de fontes, ó. Tanto itálico, bold, né? 700 é bold, certo? É uma família inteira de uma fonte no Nitro. Aqui eu posso pegar essa fonte aqui, ó, que é a Roboto. Então eu posso chamar lá dentro, eu não preciso mais fazer o download de um arquivo para daí jogar no projeto e chamar esse arquivo. Eu posso inserir diretamente dentro do HTML um link no qual ele vai utilizar para utilizar essa fonte. Para utilização de projeto, geralmente, pessoal. Matheus, só um minutinho. O João, ele vai mandar o link no grupo do quarto ciclo, do DS. Para quem está funcionando no chat, ele disponibilizou aqui, falou que tá no grupo e vai mandar lá.
beleza? Vou continuar. Pessoal, como vocês podem ver, tem um link aqui, href. Esse caso aqui é para favicon. A gente coloca ele no head para a gente chamar. Eu vou abrir no meu local esse projeto. Enquanto isso, pessoal, ó, quem já foi instalando, já foi dando start aí no servidor, do Apache, do MySQL, já vai levantando a mão só para a gente saber que tá todo mundo com o ambiente instalado. Isso. Ó, pessoal, esse aqui é um site que a gente tem trabalhado ultimamente. E, nesse caso, essa imagem aqui, ó, esse link, com essa health aqui, ó, Apple Touch Icon, e esse ícon aqui, esse icon, ele vai aqui, ó, ele vai nessa barra de navegação. Aí a gente chama uma imagem da qual está na estrutura de pasta. Se você vier aqui nessa imagem, aqui, ó, ele vai estar bem na estrutura de pasta. Logo sinergia, logo soluções, certo? Pessoal, isso daqui, ó, a gente pede para evitar, viu? Ó, aqui tá com acento e caractere especial. Geralmente isso aqui dá problema quando sobe no servidor. Então, sempre que vocês puderem salvar imagens, documentos, nome de tabela no banco, espaço, 2 pontos que a gente não gosta de utilizar. Espaço, caractere especial e acento, 3 pontos. O Code, tem mais alguma coisa, alguma recomendação sobre isso? Não, é mais questão de boas práticas, né? Então, para facilitar, a gente não coloca o cedilha, né? Situações, caracteres especiais em geral, para, de repente, algum sistema, ou questão de Unicode mesmo, né? De encode, de servidores, acaba atrapalhando, acaba quebrando a imagem, acaba não achando o arquivo, e etc. Isso. Pessoal, esse é exatamente aquela página lá, certo? Eu posso pegar aqui, ó, e trocar essa imagem para uma outra. Imagem. Vou trocar para Yobi aqui. O André também tá na cá. Olha aqui, pessoal. Kawatsu. Esse pessoal que a gente está falando o nome, estuda aí na FATEC. Então vocês podem pegar eles um dia e entrar na sala deles. O João é monitor de. Qual matéria que você é monitor, João? Estrutura ED? Acho que o João é monitor de ED, pessoal. Pode pegar o João um dia aí e ajudar dele, cara. Ó, aqui, ó, por exemplo, a gente alterou. De linguagem de programação, ele falou aqui. Então, tem alguma dúvida, manda um zap para ele lá ou pega ele no corredor da FATEC. Tem os horários de monitoria dele. Pessoal, pode perguntar para ele. Se ele tiver alguma dúvida também, ele pode trazer para a gente. Ó, pessoal, eu alterei nesse link aqui, ó. Vocês vão ver que alterou aqui também, ó. Certo? Então, essa imagem a gente chama no head, certo? O title é o nome que aparece na sua tab de navegação, certo? Se eu alterar o nome aqui, vai alterar lá. Essas metas, content, descriptions, keywords, eles são, no caso de SEO, hoje é muito utilizado em questões de procura de site, certo? De otimização de busca por parte do Google, por indexação, questão de subir, ranquear essa página. Então, é muito utilizado hoje. Questão de keywords, né, são palavras-chave, e description geralmente é uma descrição completa do que tem no site, certo? Ultimamente, tem sido muito utilizado por algumas questões, se eu não me engano, de acessibilidade. Tem sido desenvolvidas algumas ferramentas que está vindo com uma forte crescente, a questão de deficiência visual. Então, está sendo utilizado bastante essa parte de description. Essa aqui é uma biblioteca que a gente usa de fora, que é o Hotjar. Esse aqui vocês podem procurar por fora depois, que é um programinha, na verdade, é um site que ele libera essa API para a gente, e ele filma o acesso que você tem dentro do site. Por exemplo, você acessou esse site que a gente está trabalhando. Ele vai filmar, realmente, gravar os movimentos que você vai fazer com o mouse
onde você clica e etc. Isso aqui vocês podem pesquisar depois. É bem legal. O nome dele é Hotjar, eu vou deixar anotado para vocês darem uma olhada depois. Que é questão de fonte também, mais uma fonte que a gente acabou utilizando aqui, certo? Que a gente está chamando de CSS do projeto. Então, o link, geralmente, a gente utiliza para chamar algo, tanto de fora, que é com HTTPS, que a gente pega da web, quanto de pastas, que é dentro do projeto, certo? Aí tem alguns comandos básicos que a gente utiliza. Por exemplo, se esse assets aqui tivesse uma pasta antes, a gente colocaria 2 pontos barra, que é para você voltar uma pasta, certo? Então aqui você tem que colocar o caminho certinho da pasta. Você não precisa colocar desde o início o localhost, você pode colocar a partir do arquivo, sem problema nenhum, certo? Aqui no caso desse site, a gente utilizou algumas bibliotecas de fora, que essa parte de vídeo aqui, ela está sendo utilizada nessa parte, certo? A gente está chamando esse vídeo aqui. Aí tem algumas configurações no CSS. Dá problema com o versionamento. Certo, pessoal? Aí aqui a questão... Aqui é um WebKit, depois eu mostro para vocês, deixa eu pegar a parte do vídeo. Geralmente, pessoal, essas partes de vídeo, questões de WebKit, você vai encontrar muito tudo já pronto na internet, cara. Tudo está pronto hoje em dia, então você pode encontrar muita coisa. Muito mais fácil do que desenvolver do zero. Certo? Aqui é uma biblioteca de Nav, né? É o Navbar, que representa esta parte aqui, certo? A gente utiliza o LI, aqui é a Order List e aqui é a listagem. Para abrir qualquer listagem, você usa um L e o LI são os elementos. O L, ele representa... Eu vou inspecionar aqui, vocês vão entender melhor. Ele vai mostrar aqui certinho. Ó, o L engloba tudo que está nessa listagem. O LI é cada pontinho dela, certo? Ó, LI, cada um é um LI. Aqui são os 4 também. Certo? A gente criou uma div dentro do LI, pois para os icons aqui, né? De link para redes sociais. E esse daqui, ó, tá dentro desse Nav também, mas ele não aparece porque ele está somente para mobile. Deixa eu colocar aqui, vocês vão entender. Entendeu? O developer daqui, ó, só tá só para mobile, só tá com o Media Carry. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Aqui é uma biblioteca também de JS, que é utilizada para fazer esses pontinhos aqui que vão subindo, ó. Stars. Também a instalação é simples, pessoal. Achou na internet, é só colocar no projeto. Aqui vocês podem ver que a gente está utilizando um pouquinho de Bootstrap. O que é uma característica do Bootstrap? Sempre quando você vê row, que é essa tag aqui, ou um call aqui, eu pelo menos ligo diretamente ao Bootstrap. Eu não sei se tem alguma outra linguagem que utilize do mesmo jeito, Code. Você já viu alguma? Não, só Bootstrap, né? E age dessa forma, né? Você diz de utilização? Não, essa estrutura em questão de row, de linha, coluna. Não, é do Bootstrap mesmo. Isso. Então, pessoal, vocês não vão... Geralmente, quando vocês verem isso daqui, tem Bootstrap. O que representa isso daqui? Vocês verem certinho. Só tá dando para entender? Tem alguma dúvida? Fala com a gente. Isso. A gente está fazendo um overview aqui, pessoal, inicialmente. Vocês entenderem. Daqui a pouco... Isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só levantar a mãozinha, acho que eu não vou conseguir ver, mas pode abrir o mic direto aí, sem problema nenhum, pessoal. Certo? Então, aqui você vai ver bem certinho. Aqui, ó. Essa é a row, certo? A row engloba o quê? Toda a linha. Pensa que fosse uma linha, uma coluna de uma tabela. Então, nessa linha que está englobado contabilidade consultiva e o logo sinergia ali, certo? Se eu vier aqui e alterar esse row aqui, uma característica da row é que ela sempre vai trabalhar com 12 colunas, certo, pessoal? Então,
você pode ter até 6 colunas iguais de 2, 12 colunas de 1. Se vocês deram uma lida na documentação do Bootstrap, ele explica bem certinho. O Bootstrap tem essa facilidade. Entra na documentação, ela mostra aquela tabelinha lá. Aquela tabelinha é interessante para mostrar para eles. Aqui é questão de containers, colunas. Ó, pessoal. Uma de 3 colunas, uma de 3 colunas, uma de 3 colunas. Esse tá 2, 2, tá 3, tá 4, 4, 4. Ó, você vai ver aqui, ó. Ah, outra característica do Bootstrap é que você não é obrigado realmente a colocar o tamanho dessa coluna. Ele entende que quando você coloca só call aqui, ele vai dividir de maneira igual, certo? Então, aqui ele está explicando 3 colunas. Olha, ele abre uma row aqui, ó. Essa parte, certo? Ele abriu essa linha, certo? Essa é a linha que ele abriu. Aí, ele criou 3 classes com um call aqui, ó. Um call, 2 call, 3 call. O Bootstrap vai entender automaticamente que são 3 iguais. E ele vai dividir. Ele não necessariamente é obrigado a colocar o tamanho. Geralmente, a gente coloca o tamanho para especificar mesmo, e em questão de responsividade é bom também, porque algumas imagens quebram conforme o tamanho de coluna, o texto pode quebrar, então a gente acaba utilizando. Nesse caso, ele está mostrando a questão de alinhamento. Esse daqui vocês vão ter que dar uma lida um pouquinho a mais, tem bastante coisa aqui que dá para fazer, certo? Mas aqui ele já começou a utilizar o tamanho. O que é o 4? Como eu expliquei, ele entende que o tamanho dessa linha é sempre 12. Então, com 2 colunas de 4, vai sobrar 4, certo? 4 vezes 4, 8, sobra 4. Vai faltar uma coluna em branco aqui, ó. Mesmo. No Bootstrap, ele já pega como padrão, ele entende que a largura do navegador, ou da tela do seu notebook, ele sempre vai ser do tamanho 12 colunas, né? Então, ele vai pegar o tamanho da sua tela e vai dividir em 12 colunas. Sempre vai ser 12. Então, aí você vai configurar, né, de acordo com o tamanho da tela. Se você colocar 4, ele vai distribuir ali dentro do seu navegador. E você vai configurar do jeito que você quer daí. É bem simples de mexer com essa parte de linha e coluna do Bootstrap, porque é só colocar class e ele já auto faz a responsividade do site. Isso mesmo. Ele auto faz a responsabilidade. É muito bom. Ele é muito bom. Só tem um ponto do Bootstrap que às vezes dá um probleminha ou outro, é que ele tem um CSS próprio dele já. Então, ele pode vir com algumas margens, um padding, você vai ter que alterar daí no código mesmo. Geralmente a gente tem um probleminha ou outro, mas nada que não dê para arrumar no caso. Tá bom, pessoal? Mas facilita muito a vida de quem está começando, pelo menos. Facilita demais a questão do Bootstrap. Ele tem outros pontos que são botões. Ele tem os componentes dele já prontos. Aqui, ó, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, ele criou o accordion button. O accordion é como se fosse um collapse. Ele tem todo prontinho aqui, ó. Os botões são muito úteis, pessoal. Aqui, ó, você pode ver, ó, só adicionando uma class, por exemplo, você já configura todo o CSS do botão. Já tem no próprio Bootstrap. Já vem com o Bootstrap. Você não precisa configurar, por exemplo, criar uma class no CSS, criar uma class no seu style, colocar o background color, colocar um hover, colocar uma color na fonte, font size, você não precisa. Ele já faz essa configuração para você só aplica o necessário, certo? E a documentação do Bootstrap ele é bem completa, né? Por exemplo, você quer achar um formulário, você vem ali, acha o formulário, você quer achar uns cards, pega ali card, só copia e cola dentro do código, modal, drop down, collapse. Realmente, modal, muito bom. Então, ele já explica ali como você chama o modal, como ele vai se comportar, se ele é do tamanho dele, dá para você colocar um maior, menor, botões dentro do modal. Então, basicamente, tem tudo pronto dentro do Bootstrap, né?
Só basta você entrar na documentação, procurar o que você quer, copiar e jogar dentro do código. Uma coisa que acaba facilitando o dia a dia do programador. Isso, porque é muito complicado você desenvolver tudo do zero, pessoal. É muito bonito a gente falar assim, putz, é legal fazer do zero, é tudo legal, mas hoje tem muita coisa que tem pronto pra gente já. Então o Bootstrap facilita muito, hoje tá com a versão 5, a 4 já era boa, a 5 já teve mais algumas alterações, em questão das colunas, né, a forma de utilização dele, mas ele tem muita coisa. Popover, que é em questão de clique aqui, ó, pessoal. É muito legal. Então tem bastante coisa, pessoal. A gente não vai se aprofundar tanto, porque esse aqui é mais da prática, do dia a dia, do que você for precisando, você vai buscando aqui, utilizando. Se você entender o conceito de como utilizar, você utiliza tudo que tem nele. Você pode usar tudo, realmente. Ele é muito simples. Bem certo? simples. Aqui a gente utilizou uma API do WhatsApp, que é bem simples também. Esse aqui não tem segredo. A questão do HF aqui, ó, do vídeo, pessoal. Esse é interessante, porque a gente está usando uma biblioteca chamada Glyphbox. O que é essa Glyphbox? É a gente executar um vídeo do YouTube dentro do próprio site aqui, ó. Entendeu? Ela é bem legal, ela é bem simples também. É uma questão da biblioteca de extra, né? É bem tranquila de utilizar. Certo? Aqui a gente sempre abre uma section aqui para dividir em seções o projeto, certo? Aqui é o Hero, por exemplo. A gente dividiu. Essa parte é o Hero. O Hero está com CVH aqui. Essa aqui é outra section já. Realmente, que é comentado. Section About. Parte sobre o site. A gente divide por seções. É questão de boas práticas também. Você podia utilizar uma div aqui, mas não é tão aconselhado. A questão de boas práticas. É legal colocar section, dividir por seções, deixar bem indentado, bonitinho, arrumado. Questão de software legado. Quando você passa para alguém esse código, a pessoa entender. É muito bom, pessoal. Vou colocar aqui. A questão das tags, né? Section é seção. Você dividir as seções do site. Você pode colocar uma classe específica só para essa seção, englobar tudo que está dentro dela. Aqui nós vemos de novo row, as colunas. Aqui, ó, por exemplo, tem os tamanhos exatos da coluna aqui, ó, com o XL7. XL é o extra large. É o maior tamanho que tem do Bootstrap. Então, aqui ele está ocupando o espaço de 7. E nos outros ele vai decrescendo normalmente, certo? Questão de responsividade. Div é uma divisão, a gente utiliza para... O code a gente pode explicar melhor essa parte. Porque eu utilizo div para quase tudo, mas tem mais class, né, Code? Tem div, tem span. Tem div, tem span. Na verdade, a div é o que a gente mais utiliza, né? Então, tudo que você vai fazer, você vai colocar, lógico, tem a parte das seções, então você divide o seu site ali entre seções, e dentro das seções vem as divs, né? E de acordo com o que você vai programando, você vai colocando outras tags, por exemplo, esse P, não sei se o Matheus acabou de explicar, é a parte de parágrafo, então você quer colocar um parágrafo, você coloca um P, o span, às vezes você quer colocar um ícone, quer colocar alguma coisa um pouco mais simples do que um texto maior, você acaba colocando um span. Então, pessoal, a vantagem do span é que você pode abrir o span no meio do texto aqui, ó. Ele não vai interferir em nada, né? Ele não tem uma estilização. Isso, ó. Ele não interfere em nada. Aí, o porquê que a gente utiliza? Às vezes você quer colocar uma cor específica para um texto, num local só. Então, às vezes você pode pegar e colocar um span aqui e criar só uma questão de style. Pessoal, tem um outro ponto que nós não aconselhamos a utilizar, certo? A gente aconselha a colocar tudo bonitinho, CSS, por questão de boas práticas, fica muito mais fácil de trabalhar com o código, mas aqui você também pode trabalhar a questão do CSS. Você pode abrir um style aqui e colocar, por exemplo, uma cor aqui, certo? Uma cor para esse texto A somente. Entendeu? Você pode abrir um style aqui para utilização de CSS, mas não aconselho, pessoal, porque depois você vai ter uma grande dificuldade de bater, de mudar isso daqui no CSS lá, porque às vezes você vai se confundir. Porque como que funciona essa estrutura? Primeiramente, o navegador vai entender que ele vai pegar o CSS que está dentro do HTML. Então, tudo que está aqui sobrepõe-se ao que está no style. Então, tudo que você inserir aqui na mão,
eu abri esse style, eu posso colocar nesse spam uma class aqui, ó. Eu posso colocar uma class aqui. Teste spam. Colocar a color lá de branca. Lá no style, eu posso colocar nesse documento, criar um teste spam e colocar branco. Ele não vai pegar, ele vai pegar esse preto aqui, ó. Entendeu? O primeiro que ele pega é sempre que... Hoje existe 3 tipos de estilização com CSS, né? Tem a parte de CSS inline, que é esse que o Matheus falou, quando você coloca o atributo style dentro da tag e faz a configuração. Tem o CSS interno, onde você coloca a tag style lá em cima no head e configura o site com class normal. Pessoal, ó, tem o CSS externo. Isso, e tem o CSS externo quando você cria, por exemplo, um arquivo separado, né, arquivo CSS separado do arquivo HTML, e importa, onde o Matheus falou no começo do stream aqui. Que seria esse arquivo aqui, pessoal. Isso. Então, só para repetir o que o Code falou, só para reafirmar o que o Code falou, o arquivo style.css é o CSS externo, certo? Aqui, ó, é o CSS interno. Quando eu entro no arquivo HTML, abro uma tag style, antes de tudo, e estilizo por aqui. Eu posso estilizar por aqui também, não tem problema nenhum. Só que não é legal, pessoal. É legal utilizar tudo no arquivinho CSS. E tem o inline que o Code falou, que é diretamente onde você está. Tem uma tag também que pode ser utilizada, que a gente não aconselha a utilizar também, pessoal, que é uma tag chamada important. Não é uma tag, é um atributo, né? Você coloca, por exemplo, a gente tem uma cor aqui. Vamos lá, essa cor aqui é preto. Vamos ver. Esse H2, ele está com color branco aqui, certo, pessoal? Às vezes, eu vou mudar aqui para 000, ele vai mudar aqui. Aqui ele muda diretamente. Mas pode ter alguma classe que está sobrepondo ele. Daí a gente coloca aqui o preto, ele não fica preto, ele continua branco. Porque deve ter que nem o Code falou, são 3 tipos de style, certo? Então, o primeiro é o inline, o segundo é o interno e o terceiro é o externo. Vamos seguir que seja nessa sequência, certo? Então, o primeiro que ele vai pegar é o inline. Então, pode ter um inline lá que você não sabe. Então, ele nunca vai mudar. Aí a gente utiliza... Ele sempre vai funcionar. Ele vai sobrepor todo. Quando você coloca o important, ele se torna principal. Então, geralmente vai funcionar o seu CSS, independente se tem a mais, se tiver 1, 2, 3 colors em cima, ele vai funcionar com esse important. A gente brinca que o important é o último caminho, pessoal. O important é o último, porque vai ficar feio no seu código. Certo? Mas às vezes é necessário, porque no Bootstrap vem algumas coisas padronizadas. Então, talvez às vezes você precise. Certo? BR é break line, né? Então, o BR a gente utiliza para quebrar linha. Então, quando você coloca o BR, ele só quebra a linha. Ele é um enter, bem dizer. Ele não entende como... Se você der um enter aqui, ele não vai entender como uma quebra de linha. Nesse caso, ele vai entender porque é um P. O P, pessoal, ele tem... Cada um desses daqui, ó, o P, o H1, o H2, etc. Se eu não me engano, vai até o H7. O H2, por exemplo. Eles têm a própria formatação já. Deixa eu ver se eu consigo abrir para vocês entenderem aqui. Essa é a formatação aqui, ó. Pessoal, às vezes eles mesmos vão ter a própria formatação. Então, o H1, ele é o primeiro, então ele tem um tamanho. O H2 é menor, o H3 menor que H1, menor que H2, etc. Certo? Ó.
título de valor, maior valor hierárquico, até o H6, certo? Então, ele já tem uma formatação própria, tanto o H1, tanto o P. Então, você vai encontrar talvez o P, ele tem um atributo que é o seguinte: quando você insere o P, ele quebra a linha automaticamente, certo? Então, ele vai quebrar sempre a linha. Se você está inserindo aqui, você fechou o P, o próximo parágrafo que você escrever aqui, ele já vai ser na próxima linha. Ele nunca vai ser em sequência aqui, por exemplo. A questão de portfólio, aqui a gente está utilizando bastante biblioteca JS, pessoal, nesse projeto. Então, estou vendo muita coisa de fora. Aqui você pode ver que tem bastante atributo de imagem. Pessoal, aqui nesse caso, vai ter uma prática que não é tão... hoje a gente utiliza para fazer site simples. Mas, por exemplo, se a gente utilizasse um PHP, um Node para fazer a chamada dessas imagens, seria até mais simples, né, Code, do que ter um monte de tags semelhantes. Entendeu? Rodaria um for, chamaria uma a uma. Sim. É que no caso aí é institucional, né? Nesse caso é institucional, então... Configurado em algum painel administrativo, aí a gente faria mais integrado com o back-end e otimizaria esse código. Isso. Porque questão de ecofonte, você pode utilizar N ícones, né? Tem tantas bibliotecas, tem a própria biblioteca do Bootstrap, tem biblioteca... Você pode importar a biblioteca. Questão de algumas linguagens, elas não têm certos ícones. Por exemplo, o desenvolvimento em Ionic. Ela tem uma própria categoria de ícones. Se eu não me engano, não são todos que vai funcionar na biblioteca do Ionic, lá dependendo da biblioteca que você importar. Certo? Ó, pessoal, o que a gente falou do inline. Aqui tem um inline, ó. A gente tem várias bibliotecas de ícone, né? Dá para usar. Isso. Algumas vão ter, outras, uma vai complementar. Então, se eu não me engano, pessoal, do geral, pessoal, é mais ou menos isso daqui. A gente fez um overview, né? A questão do ID. ID é um identificador, pessoal. Aqui no começo do nav, se você ver, tem esses hashtags aqui, ó. Hashtag about, hashtag portfólio, team, pricing, tal. Por que a gente utiliza esse hashtag? Quando você clicar no link, ele está com uma biblioteca do Scroll To. A gente utiliza o Scroll To, que é uma tag. Para ele, quando eu clicar aqui, por exemplo, na equipe, ó, ele ir até o local. Como que ele identifica para onde ele tem que ir? Através do ID. Então, lá naquela section, tem um ID Pricing. Então, quando a gente clicar aqui no Ferramentas, ele vai para essa parte. Certo? Aqui abaixo, acredito que a gente vai ter um formulário. Aqui realmente bem semelhante quase tudo. Aqui a gente está utilizando uma biblioteca de carrossel também, certo? Aqui, ó, a biblioteca que a gente está chamando, a class do JS que a gente está chamando. A gente pode vir aqui, ó, por exemplo, ó. Essa parte aqui, ó, a gente está chamando SJS, as classes desse JS aqui, desse projeto, dessa biblioteca em JavaScript, para fazer uma formatação, uma estilização, uma animação, muito utilizado para questão de animação. E aqui é uma class CSS, certo? Que é a configuração dele dentro do style. Você pode colocar mais de uma class na mesma linha aqui, pessoal. Não precisa, você não abre 2, 3 classes. Por exemplo, vou utilizar uma class do JS, usei, fechei a class. Você abriu outra class para testemunhos carrossel. Não precisa, você utiliza tudo dentro da mesma class. Certo? Você não tem necessidade. Certo? Eu vou chegar ao que ela achar a questão do form aqui agora. Bom, pessoal, a gente chegou. Esse daqui a gente vai trabalhar, pessoal. A gente vai trabalhar com formulário no projeto. Certo? Que a gente está utilizando um formulário em Bootstrap mesmo, com autenticação em PHP, fazendo o envio desse e-mail via PHP. Certo? Questão do call, realmente foi aberta a row aqui em cima. Aqui, abrimos o form, certo? O action. O action é o arquivo que a gente vai utilizar do PHP. Deixa eu pegar ele aqui.
aqui para vocês verem. É isso aí, ó. O Matheus tá falando, ó. Essa criação do form, volta lá, Matheus, só pra explicar. No momento que você cria um form, ele tem um atributo chamado action, que é a ação que esse form vai ter quando o usuário clicar no submit desse form. O que é o submit? É quando ele clica, por exemplo, enviar, sei lá, cadastrar, o button ali no final do form, se vocês perceberem, tem um type submit. Saiu aqui. Pessoal, estão vendo a tela aí, né? No caso, o que o Code estava falando, no button, ele tem um type submit, que ele entende que o quê? Após clicar nesse botão, ele vai executar a ação que está lá no PHP. Exato. E vai executar a ação que está dentro desse link aí, que está dentro do action aí. Então, por exemplo, você coloca um arquivo, você configura um arquivo PHP para receber esse form. Então, no momento que você clica no submit, ele vai executar esse arquivo PHP. E qual que é o link desse form com o arquivo PHP? Tudo que está dentro do form, por exemplo, os inputs, né, que são os valores, você configura ele pelo name. Então, se você coloca o name user e você recebe do outro lado, você vai ter que colocar do outro lado também uma tag user para receber esse tipo de valor, entendeu? Se você não colocar, ele não vai funcionar. Então, por exemplo, num formulário de login, né, user e o password, você direciona ele para um arquivo de validação, de autenticação, recebe esses dois valores do outro lado, e daí você faz a parte do back-end, né? Faz verificação no banco, se esse usuário existe, não existe, e consegue fazer alguns returns de uns responses, né, para o usuário, falar assim, esse usuário não existe, esse usuário, a senha está errada, e etc. Então, de acordo com o name, a gente faz a configuração do outro lado do PHP. Certo. Pessoal, o que seria o name? Pessoal, só um minutinho, desculpa interromper. Por gentileza, veja se vocês conseguem ter acesso ao chat agora. Sim, deu uma bugada aqui, saiu. No ícone do chat aí. Ainda não, professor. Não? Não. Nada Então. também, professor. Só ligar o mic mesmo. Daniel, então, o ícone do chat não está aparecendo pra gente. Não está. Eu coloquei todos aqui como participante para ajudar. Deu um probleminha no Teams aqui. A gente está tentando correr aqui. Mas beleza, então. Obrigado, pessoal. Desculpa interromper aí, pessoal. Vamos, Gila. A questão do name que o Code falou, a gente vai utilizar na outra ponta mesmo. Então, a gente vai passar esse parâmetro para o PHP, ele vai pegar o que está dentro do form. Eu vou abrir o form aqui, pessoal. Vou explicar parte a parte. Certo. Por exemplo, Não estou te ouvindo, Matheus. tá me ouvindo? Não, agora eu tô, bem baixo. Então. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem aí ou não? Agora sim, pode continuar. A questão do form, pessoal, que o Code estava explicando, cada campo aqui, ó, ele tem um type também, certo? O que é o type? Ele identifica o que pode ser inserido no campo, qual tipo de informação está sendo inserida ali. Então, quando é name, quando é um nome, é um type text simples. Mas quando é e-mail, já existe um type e-mail, certo? E ele está fazendo um validate aqui, ó, certo? Ele está validando se é e-mail ou não, certo? Se está inserido, se está correto, se tem... Deixa eu ver se está fazendo a validação certinho. Olha lá. Provavelmente é questão de... Isso. Ele está pedindo que seja com arroba. Não existe um e-mail sem arroba. Então tem que ser inserido. Aí os outros campos também vai ser text, né? Que é somente um textinho. Certo? Aí quando clicar no submit, ele vai passar todas essas informações para o PHP. O PHP vai fazer uma validação dentro do e-mail, daí vai realizar esse envio. Certo? De todas essas informações já formatadas, tudo bonitinho para o e-mail que a gente quer enviar. Ele é utilizado geralmente essa função em PHP para form, para subscribe, que é aquele... você quer receber nossas informações no seu e-mail? Daí você digita o e-mail e envia para a pessoa.
É a mesma situação. Você pode utilizar o PHP para N envios. Para envios de formulários por questões internas, para e-mail, para diversas coisas, né, Code? Não sei se por aqui, mas dá para enviar para bastante coisa. Tudo, né? É para tudo, bem dizer. E a gente vai utilizar esse form, a gente vai fazer cadastro no banco amanhã. Acho que vai ser mais amanhã essa parte, certo? A questão do footer. Footer é uma tag também do próprio HTML, né? De especificação, que você está mexendo com o rodapé. Certo, pessoal? Daí ele já vai inserir lá no final da página a questão do footer. Ele já entende, ele já tem uma formatação. O HTML já entende que é o footer, que é o rodapé. Então, quando você abre essa tag, ele já vai lá embaixo, já fica bonitinho, já tem uma estilização. Aí você tem que criar tudo certinho também. Claro que tem que fazer tudo aí na questão do CSS, questão do Bootstrap, tem que trabalhar com tudo. Você pode fazer N coisas também no footer. Pessoal, outro ponto, ó, algumas coisas não aparecem geralmente no HTML. Aí você tem que usar esses alguns códigos. Tem o e-copy, é sempre com e-comercial. Tem uma tabelinha, depois se vocês pesquisarem. Vou colocar aqui também já. Por exemplo, euro, e-comercial ou o código. Porque tem algumas coisas que você não consegue mostrar no HTML. Certo? Alguns símbolos que você não consegue mostrar. Letras gregas, etc. A questão do copy, né, que a gente está utilizando ali, a questão de copyright. Então você utiliza um código para mostrar esse ícone, no caso. Mas hoje diminuiu bastante, pessoal, a questão disso daqui, porque hoje tem bibliotecas de ícone. Né? Por exemplo. Por exemplo, ó, ao invés de utilizar aquele código, você já pode pegar um ícone direto aqui, que é até mais bonito. E utilizar essa classe, IconFont Copyright. Muito mais simples, fica até mais bonito. Então diminuiu bastante a utilização desses símbolos nos últimos anos. Né? Aqui no final a gente está chamando todas as bibliotecas JavaScript, que está sendo utilizada no projeto. Tanto o main, também JS. Aqui é um JavaScript que não está em nenhum documento anterior, que a gente está usando para quê esse JavaScript aqui? Para chamar o vídeo de fundo do Hero, porque ele não entende. No HTML não é só você inserir um vídeo, ele vai rodar tranquilamente no fundo, com o autoplay, por exemplo. Então, você tem utilizado JavaScript e tudo mais. Não é algo complicado. Por exemplo, se você olhar bem, ó, o que a gente utilizou para chamar aquele vídeo? Essas linhas de código. Não é algo complicado também, né? Essas linhas de código. Essa parte aqui. E esse style aqui. Então, por exemplo, para colocar aquele vídeo de fundo. Esse vídeo aqui de fundo não é tão complexo quanto parece. É bem simples. Realmente tem pronto na internet essas tags, esse CSS. Você só vai inserindo. Certo, pessoal? Basicamente, a estrutura do HTML é essa. Agora, um ponto que a gente vai querer trabalhar com vocês também. Eu vou até fechar o VS Code, pessoal. Vamos fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem trabalhar com versionamento? Com questão Já ouviram falar? GitHub, Bitbucket. Alguns projetos que eu já fiz envolviam o GitHub daí. Daí eu combinava com o pessoal, a gente ia upando lá no repositório e trabalhando. Mas a gente não fazia o versionamento certinho. Mas a gente usava o Git. Só de estar utilizando já é um... Isso. Pessoal, acho que é mais fácil levar... quem já trabalhou com Git ou Bitbucket, ergue a mãozinha.
Ah, tem bastante gente que já trabalhou, pô. O João não vale, João. Vale. Tá daí isso aqui. Ah, legal, pessoal. Aqui dentro da empresa, pessoal, a gente não utiliza o GitHub diretamente, certo? A gente trabalha com o Bitbucket. Que nada mais é que bem dizer um servidor de hospedagem que utiliza do GitHub. Vocês podem utilizar o GitHub também. Faz exatamente a mesma função. Hoje o GitHub tem até a questão de repositório privado. Tem tudo, sem problema nenhum. Vou pegar no meu Brave aqui. Vou abrir para vocês darem uma olhada aqui. Mais um xará usuário de Brave também, cara. Agora que eu vi. Ah, tem que usar, né? Pessoal, quem quiser também utilizar o Brave, é muito bom, pessoal. Envia mais. Por exemplo, aqui nós temos um repositório. Mas o porquê que a gente utiliza o Bitbucket? Para a gente organizar um pouquinho melhor. E ele é de mais fácil entendimento, ele é mais intuitivo do que o próprio GitHub. Posso abrir o GitHub aqui? Eu realmente nem tenho utilizado tanto ele. Então, pessoal, os comandos são exatamente os mesmos. Então, não vai ter tanta diferença, mas a questão de utilização mesmo. Como que ele funciona? Eu vou pegar um projeto aqui que está bem versionado, está bem legal. Vou pegar um projeto que está bem versionadinho. Back. Ó, pessoal, aqui passou uma pessoa só a trabalhar, certo? Mas se vocês verem antes aqui, ó, tem um pessoal, tinha 2 pessoas trabalhando no projeto. Então, era o Douglas e o Felipe. Então, para não ocorrer um problema de, vamos dar um exemplo. Eu estou trabalhando no projeto aqui, estou trabalhando no documento no index, eu estou trabalhando no index.php. O Code faz uma alteração no index.php. Cara, importantíssima para o projeto. O Code, ele sobe a versão dele na master, sobe diretamente aqui no Bitbucket, e eu pego aqui, eu estava trabalhando e subo no Bitbucket. A minha versão que eu subi vai sobrepor a dele, vai atualizar aqui dentro do Bitbucket, certo? Não vai dar conflito, não vai avisar você. Então você vai acabar sobrepondo um documento que era importante. E você vai poder... Mas uma vantagem também disso é que você pode voltar para esse commit anterior. Por exemplo, aqui eu estou nesse commit, que é o FA5B54F. Mas nesse commit aqui, o 361A45C, o projeto estava funcionando perfeitamente. Estava maravilhoso, sem problema nenhum. E a gente viu que a partir daqui começou a dar problema no projeto. A gente consegue voltar para cá. Eu consigo pegar esse commit aqui. Entendeu? Ele armazena para a gente. Certo? Essas linhas aqui, pessoal, é o que eu falei. É mais de uma pessoa trabalhando no projeto. Geralmente a gente pensa assim. Temos 3 pastas, certo? Uma é produção, uma homolog e outra é teste. Essas 3 pastas, uma caminha para a outra. Né? A de teste é o que a gente está trabalhando, a de homolog é validação, por exemplo, manda para o cliente validar, e a produção é em prática, usuário trabalhando, a empresa funcionando dentro do sistema já. Segue a mesma ideia. O teste está na sua máquina, você está com uma versão ali, você não sabe se está 100%. E tem o homolog aqui rodando, certo? Dentro do Bitbucket.
que é essa linha. Então, essa linha aqui, ó, seria teste. E essa, homologue. O verde é homologue e o vermelho é teste. Então, conforme o Felipe estava trabalhando aqui, ele estava trabalhando em teste. Ele criou a branch dele, a gente chama de branch. Que é uma outra linha dentro do mesmo servidor. Você pode ver aqui também, ó. Hoje tem as branches aqui. Hoje só tem a main, que é do Felipe. Não tem nenhuma em produção hoje. Então, a gente... de utilizar o Git, criando duas branches, né? Uma master, que é a que vai ser feito deploy para produção, e uma develop, que é onde os desenvolvedores vão trabalhar em cima. Então, na máquina de vocês, é interessante vocês criarem uma branch separada, né, do Bitbucket. Vamos supor que tem duas pessoas trabalhando no mesmo projeto. Lá no Bitbucket existem duas branches, uma develop e uma master, né? A develop é o que vocês vão trabalhar em cima, e na máquina de vocês vão criar duas branches, uma de cada pessoa. De acordo com que vocês vão desenvolvendo, né, na branch de vocês, vamos supor que o desenvolvedor 1, ele finaliza a task dele e sobe. O desenvolvedor 2 termina a task dele, ele dá um pull, que é resgatar o que o desenvolvedor 1 fez, atualiza o código dele, sobe no desenvolvimento, sem problema nenhum. Às vezes, dá um conflito de arquivo, mas o GitHub ele avisa, quando aí os dois estão ali trabalhando junto, vê o que aconteceu, o que foi alterado, o que precisa alterar. O GitHub dá a opção de você sobrepor ou deixar as duas alterações, ou deixar só do desenvolvedor 1 ou só do desenvolvedor 2. Ó, pessoal, aqui dá para ver bem, ó. Isso. Então, a partir do momento da develop, se deu tudo certo, a gente já sobe para a master, que é para produção. Ó, então, assim dá para ter uma visão melhor. Aqui ó, vai dar certinho para vocês entenderem. Ó. Aqui o Felipe estava trabalhando sozinho, beleza? O Felipe deu um push. Subiu essa versão dele, tamanhos do CRUD, beleza. A parte de tamanhos, fez o CRUD e finalizou. Aqui o Felipe fez a relação entre produto e tamanho, certo? Ele subiu. Aí, aqui você pode ver que o Douglas entrou no projeto, ó, foi aberta uma branch, certo? O Douglas começou a mexer em algum ponto desse projeto. Só que o Felipe continuou trabalhando, ó. Ó o Felipe. Validation, marca deletion. Validation for category deletion, certo? Foi fazendo. Aí, nisso, o Douglas finalizou o dele. Só que o Felipe já tinha feito mais duas coisas que não estavam no código do Douglas na máquina dele. O Douglas não tinha esses arquivos. Então, o que o Douglas fez? O Douglas fez um push na branch dele, que é Created Migration, Tables, Roots, Controller de usuário, certo? E ele fez a merge. O que é a merge? É o que o Code falou. Ele pegou essas alterações do Felipe a partir daqui, instalou na máquina dele, fez pull para a máquina dele, né? Ele deu um comando chamado git pull, fez o download para a máquina dele, ele validou se tinha algum conflito do que ele fez e do que o Felipe fez para subir novamente. Aí não acarretou nenhum problema no projeto. Só que se o Douglas não faz essa branch e pula daqui para cá, essas daqui do Felipe tinham sido perdidas dentro do projeto, porque ele só ia sobrepor o arquivo. Quando você dá um comando push, ele não entende que o arquivo tal foi alterado por outra pessoa e você não está alterando ele. Ele não faz essa conta. Entendeu? Mas ele dá muito aviso para você. É muito bom de utilizar. Então, dentro do nosso projeto que a gente vai trabalhar aqui, a gente vai trabalhar com os comandos básicos do Git. A gente pede para vocês criarem uma conta no Bitbucket. É gratuita, é simples de trabalhar, certo? A gente pode auxiliar vocês a criarem os repositórios. Eu vou até fazer um aqui junto com vocês agora. Pessoal, quem quiser criar uma conta no Bitbucket já pode ir criando, certo? Eu vou explicar para vocês como que cria um repositório. Que é muito, muito, muito simples. Ó, pessoal, vamos fazer a criação do repositório. Não vou jogar na Workspace, vou jogar no meu aqui. Aí você pode criar a questão de projetos. Por que a questão de projetos? Por que ele pergunta isso daqui? Por exemplo, eu tenho esse projeto aqui no TS. Hoje é muito comum nós utilizarmos uma API para fazer só a chamada dos elementos, fazer tudo por lá.
colocar a API no servidor para rodar, né, sem problema nenhum. Hoje você pode colocar tanto no seu servidor quanto utilizar no Heroku. Então, só que é comum a gente separar essas pastas, serem 2 repositórios. Então, você pode colocar dentro de um projeto, por exemplo, eu vou criar aqui um projeto. Que semana hoje. O nome do repositório vai ser... Vamos lá, front. Perfeito. O repositório é privado, só eu posso acessar, certo? Vai incluir o Git Ignore? Sim, pode sempre deixar setado essa parte. Vou criar um repositório. É muito simples, pessoal. Já criei o repositório. Certo? Criado o meu repositório. Certo? Agora, mas eu criei o repositório. Como que eu instalo na minha máquina? Pessoal, tem que instalar... após vocês fazerem a conta no Bitbucket, que vocês vão fazer uma conta na Atlassian, pode ser a mesma conta que vocês têm no Trello, se vocês já tiverem Trello também, quem tiver, vocês podem utilizar a mesma conta. Por exemplo, peguei aqui, vou dar um git clone desse repositório. Venho, copio para... Primeiro, entra no site do Git lá, só precisa instalar o GitHub na máquina. Né? Deixa eu pegar aqui o link do GitHub aqui. Git. Pessoal, para quem tá vendo minha tela aqui, ó, é só fazer o download aqui, ó. Windows. Aí, ele vai fazer a instalação desse cara aqui, ó. Ele vai fazer a instalação desse cara aqui, ó. Da Git Bash. A gente vai dar um tempinho para vocês fazerem essa instalação aí, que acho que demora um pouquinho. Pessoal, tem alguma dúvida até aqui? Vamos aproveitar esse tempinho para tirar algumas dúvidas? Alguém tem alguma dúvida? Quer acrescentar algo? Quer falar algo? Só ativar o mic aí e falar. Às vezes, pessoal, a gente acaba atropelando porque a gente está habituado a, tipo, só jogar. Aí, vamos fazer, e talvez perca um pouquinho da didática. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só falar. Se quiserem chamar a gente depois da palestra, pode chamar. A gente está sempre online, geralmente. Então, pode mandar mensagem. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar agora. Se tiver algum problema com a instalação do Git, com a conta do Bitbucket. Ninguém tem dúvida, pessoal? Tudo ok? Tudo ok. Tem 60 pessoas indo bem assim. Tá show de bola. Ninguém tá tendo problema. Tem quantas pessoas? Tá 60, acho. O pessoal já conhece a empresa aqui da cidade, Revolution Soft? Já ouviram falar? Alguém já ouviu falar aqui? Acho que eu só conheço de nome. Show de bola. Vai com a gente lá. Tem alguém aqui que não gosta de programar? Pode falar. Que não gosta. Ô, João, você não vale, João. Não levantou a mão? O João levantou a mão. Não. Porque essa parte que a gente está falando para vocês, pessoal, que eu pelo menos falei até agora de questão de Bitbucket, configurar o Bitbucket, abrir o repositório, tem questão também de configurar ambiente online, o ambiente, o server. Hoje tem pessoal que cuida disso, que é o pessoal da infra. Entendeu? Não é nem o programador em si, não é o dev em si que faz isso. Certo? É importante saber, né? Porque hoje a área está abrangindo muita coisa, cara. Não é somente o programador que tem espaço hoje. Hoje tem o engenheiro de requisitos,
Aqui tem aulinha aí com o senhor Danilo, não sei se o Danilo tá na engenharia ainda, mas tem aula com o Marcelo Moreira lá, dos requisitos. Ele... Cara, tem bastante mercado para essa área hoje, tem a área de QA também, pessoal, que é de Quality Analyst, que é o cara que só testa, só realiza testes dentro do projeto, faz rotina de teste, faz os testes mais mirabolantes que vocês imaginam aí. Quando o cara é bom, o cara descobre falha de tudo quanto é jeito, mas são áreas correlatas à área de programação, mas não programação em si. Certo? Pessoal, acho que todo mundo instalou o Git aí já conseguiu, né? Quem não conseguiu, levanta a mão ainda instalar o Git. Não conseguiu instalar. Mariana, você está com um problema? Está acontecendo alguma coisa? Você pode falar com a gente aqui? A gente já auxilia você? Não, o meu é que a minha internet que é lenta mesmo. Tranquilo, vamos esperar. Ah, então não tem problema. Quem tiver qualquer problema aí, pessoal, é só falar. Hoje é mais um overview sobre as aplicações e tudo mais. É muito difícil de se aprofundar tão rápido assim, certo? Nós tínhamos até pensado em fazer algo mais complexo e tudo mais, mas não acredito que não daria tempo de explicar tudo para vocês. A gente vai fazer basicamente um CRUDzinho com uma validação, uma autenticação de login em PHP, criando a página de login, criando um cadastro de clientes, um editar cliente, um excluir cliente, um desativar, na verdade, né? Que exclusão hoje a gente já não aconselha tanto a ser feita. Um desativar cliente. E se tudo ocorrer bem, a gente tenta fazer 2 integrações com APIs externas, né? Questão de endereço, uma API de endereço, uma API de CNPJ, e a gente tenta utilizar. Assim que todo mundo, se alguém não tiver conseguido ainda, pessoal, só falar, mas assim que tá ok, a gente continua. Eu só tô com uma dúvida. Sim. No Champ, eu instalei no Eu Linux. tô apanhando. Ele apareceu só 3 itens, que é o MySQL Database, o Pro FTPD e o Apache Web Server. É só isso que precisa? Porque eu vi que no seu, que era do Windows, aparecem mais opções. No qual que você tá? No Mac? No Linux. Mas é isso mesmo, no Mac parece isso, né? Aqui do Windows tem a parte de Tomcat. Mas você não vai utilizar, assim, mas para utilizar. Isso, a gente só vai utilizar mesmo o banco e o server mesmo no Champ hoje. Show de bola. Valeu. Pessoal, tem mais alguma dúvida? Que alguém falou aí, né? Augusto? Acho que o Augusto falou alguma coisa? Isso, eu que perguntei do Champ no Linux. Ah, sim. Lucas Pessutti, com dúvida? Pessutti entrou aí. Ergueu a mãozinha. Tá com dificuldade aí Tá com dificuldade no Champ aí, Pessutti? Esse pessoal que tá entrando na cal, não sei porque tá entrando, porque tem serviço lá. Olha. E, pessoal, outro ponto aí é a questão que o Danilo falou de estágio aí, pessoal. É claro que na prefeitura é bom o estágio fazer, mas se vocês tiverem a oportunidade de procurar na área, é melhor, né, pessoal? Entrar logo mais cedo na área aí é muito bom. Pegar uma bagagem. A molecada que tá com a gente aí entraram com a gente, acho que no primeiro ciclo ou segundo. Sim. Esse pessoal aí, o João, o Cláudio, né? O pessoal entrou um pouquinho depois. Tem umas outras ferramentas que a gente utiliza hoje, que é a parte de design.
que é o UX, UI, né, que hoje está tá crescendo muito esse mercado. E para esse a gente utiliza o Figma. Acho que o professor de engenharia de vocês passa em alguma parte do curso o Figma, né? Quem está no quarto, quinto ciclo aí deve ter pego já essa parte do Figma. Vou até mostrar para vocês algum Figma aqui. Só está, velho. Enquanto o Matheus vai mostrando aí, vou reabastecer meu estoque de cafeína aqui. Entendeu? Deixa eu pegar um que legal para vocês verem. Só estão vendo minha tela aí? Compartilhando um Figma que nós temos aqui de um projeto. Esse projeto foi feito pelo João e pelo Lucas, que estão aqui na cal. Lucas, João, estão na escuta aí? João? Pode falar. Você está no projeto. Oi, estamos sim, mano. O Lucas está sem microfone. Esse projeto foi desenvolvido para uma empresa que trabalha com estética automotiva, no caso. E uma coisa que facilita muito para quem é front, até para o back, até para quem é back, é a questão do desenho das telas, pessoal. Hoje é muito importante isso daqui. Muito importante. Por exemplo, ter planejado quais são os campos da lateral, quais são as cores primárias. Por exemplo, o pessoal não tem que ficar pensando, evita pensar demais. Por exemplo, que cor que eu coloco aqui? Já tem a cor aqui. Só você vir pegar e utilizar. Como que vai ser a paginação? Vai ser assim, dessa maneira. Os botões, dessa maneira. Quais ícones vão utilizar? Esses ícones. Como que vai ser o modal? O modal vai ser dessa maneira. Os inputs, o select, como que deve ser. Então, o pessoal começa a trabalhar de maneira mais prática. E aqui é o projeto em si. Aquela parte lá de engenharia de requisitos entra antes dessa parte aqui, pessoal. Ela é muito importante, pessoal. A turma não valoriza, mas é muito importante. Programar é importante, mas essa parte também é muito importante. Certo? Por exemplo, essa é uma timeline. Nesse projeto que a gente dividiu por setores, no caso. O consultar cliente. Vamos lá. Como que tem que ser feito? O que é importante? Caso CPF, campo data nascimento. Caso CNPJ, campo razão social. Então, tem essas condições que o designer, o próprio UX já está inserindo para a pessoa que vai desenvolver entender quais são as condições, como que vai ter que ser trabalhado o banco. Por exemplo, se nesse cadastro, o cliente sendo CNPJ ou CPF vai para a mesma tabela, você vai usar uma coluna nula ou não, como que deve ser feito, certo? Questão de visualização. Esse é o olhinho para visualizar. Mas que é nesse botãozinho aqui. Então, a partir desse botão do fundo aqui, ó. Deixa eu voltar nessa tela. Então, a partir desse botão que vai ser feita aquela visualização. Essa tela aqui vai ser feita a partir desse botão. Então, ele especifica. Esse botão on-off aqui é para desativar e ativar o cliente. Então, para quando você não sobrecarregar tanto o sistema. Por exemplo, mas é cliente, não precisa desativar e ativar, ele sempre volta. Não, legal. A gente está pensando numa faixa aí de 20 clientes. Mas quando esse sistema tiver 1.200, uns 1.000 clientes, por exemplo, e todos estiverem ativos, para você fazer um cadastro ou um orçamento e tiver todas essas listagens de clientes, vai ser um pouquinho mais complicado para você fazer. Vai se tornar um pouquinho mais maçante. Então, você já elimina. Certo? O cadastro de fornecedor, quer bem dizer um input também. Bem tranquilo. Mesma questão. Funcionário. Funcionário é uma parte legal, viu, pessoal? Aqui a gente trabalha com permissões. Por exemplo, você é o gestor da empresa. Aqui a gente inseriu um selectais de permissões, certo? Login, senha, nome, CPF, salário, tudo certinho.
Aqui, por que o permissões? Como a gente trabalha as permissões? Por exemplo, eu sou o gestor da empresa. Sou gestor, então eu tenho acesso a tudo. Só que eu tenho um funcionário que ele trabalha somente com agenda. Ele só agenda serviço, ele não faz mais nada além disso. Então, a gente pode inserir aqui que o funcionário B só tem acesso à agenda. Então, é uma questão de permissões, a gente realiza via Selectize nesse projeto aqui. Eu vou mostrar ele. Aí é a questão do front, tudo bonitinho, questão de cadastro de automóveis, o drop-down com cliques, certo? Ele está na lateral, mas foi feito com drop-down, acredito. Cadastro de serviço, como que deve ser. Aí vem algumas regrinhas de back nessas partes aqui. Tem algumas regras do back que a gente tem que fazer, umas condições. Então, faltou até no meu perfil, ainda está em desenvolvimento. Pessoal, acho que todo mundo conseguiu instalar o Git aí, né? O Bitbucket tá. Acho que todo mundo já conseguiu fazer também o login. Vou pegar meu breve aqui. Por exemplo, então, ó, eu criei um projeto aqui, Fatec Semana Tecnologia. Vou dar um clone nesse projeto, nesse repositório. Geralmente, eu acesso direto aqui, pessoal. Não faço de SMD nem nada. Só Por conseguiu exemplo, criar um repositório lá? isso, pessoal, conseguiu o Champ. Vocês instalaram o Champ, pessoal? Tudo certinho? De novo aí. Isso. Vamos fazer o seguinte, ó. Quem instalou o Champ, se você entrar no seu disco local C, vai ter o Champ aqui. Você vai clicar em Champ, vai clicar em htdocs, certo? Que é o seu localhost. Todo mundo conseguiu fazer esse acesso? Mostra aí. Lá, C2 ponto. Isso, você vai acessar. Perdão. Eu tô com duas telas aqui. Ó, pessoal. Ó, Champ. Ó, tô no disco C. Certo? Champ. htdocs. Aqui, ó, vai ter todos os seus projetos. Aqui é o seu local. Beleza? Todo mundo consegue. Fica o servidor local de vocês. A partir do momento que dá um start lá no painel do Champ, essa pasta dentro da htdocs vira o servidor local. Então, quando você vai no navegador e coloca localhost, ele direciona diretamente para htdocs. Por exemplo, aqui, ó, essa é a questão do localhost. Já está todos os meus projetos. Local. Ele vai mostrar tudo que está dentro da pasta htdocs. Né? Então, pessoal, ó, questão, acessamos o htdocs. Vai dar um botão direito na pasta para abrir a Git Bash. Certo? Todo mundo conseguiu chegar até aqui? Quem não chegou aqui? Erga a mãozinha. Quem não conseguiu chegar até essa parte de clonar lá o repositório, vir no Champ, htdocs. Alex, pode falar com a gente? Tá com algum problema? O que houve? O Jaime também. Às vezes é a mesma dúvida, pessoal. Às vezes você tem uma dúvida que todo mundo tem. Abre pra gente aí, Jaime, o Alex, ou o Jaime. Pode falar qual que é o problema. Pessoal, eu de novo, Danazzi aqui. Viu? A gente resolveu o problema do chat, só que vocês vão ter que ser redirecionados para uma outra sala. Code, Matheus, vocês vão dar um intervalinho para a galera? Como que vocês vão fazer? Eles vão tocar? Acho que a gente ia toda essa parte de instalação do ambiente, né? Aí a gente ia dar uma pausa. Só para a gente validar tudo isso daqui, se todo mundo conseguiu fazer tudo isso aqui, daí a gente dá uma parada. Certo, porque assim, seguinte, foi atualizado lá no site da Fatec, né, Fatec Itapetininga/semana, o mesmo link que vocês encontraram, foi atualizado um novo link para uma outra sala aqui no Teams. Então, se vocês puderem, na hora do intervalo, depois ir para essa outra sala, aí vai estar tudo normalizado. Deu um problema nervoso no Teams aí, e o Marcelo Camargo socorreu a gente aí. Tá? Daí vocês puderem ir para outra sala. Tranquilo, só vamos ver o que o pessoal... Não, tranquilo. Tá bom? Só para avisar a galera aí. Tá? Valeu. Valeu, obrigado. Falou. O Alex, o Jaime, consegue compartilhar com a gente o que houve de problema?
só falar com a gente aí pra gente ver se pode auxiliar. Pessoal? Alguém mais não conseguiu? Quer uma dúvida? Sei lá. Fala aí, pessoal. Porque é normal dar problema nessa parte aí, pessoal. É. Bem sincero, é mais fácil dar problema agora do que na hora de desenvolver. Eu só queria tirar uma dúvida. Sim. Eu cheguei alguns minutos atrasados, então a gente precisa instalar o Champ. E o Git eu já tenho, então não teria problema, né? O Champ no editor de texto, daí dá preferência. Né? Isso. Daí a gente recomendou o VS Code, né? E se você conseguiu fazer a conta no Bitbucket? Eu tenho no GitHub, eu consigo usar a mesma conta? Pode usar. Pode usar até o GitHub. Se você tem mais familiaridade com o GitHub, pode usar até o GitHub. Tá, ok. É que a gente estava usando o Bitbucket porque ele é um pouquinho mais intuitivo. Entendeu? Ele é mais fácil de se entender. Sem problema, se quiser usar o Git, sem problema. Se souber usar o Git, tranquilo. Também a gente vai mostrar só os comandos básicos, pessoal. Então, por exemplo, a gente veio aqui e criou no Bitbucket o repositório, recapitulando, eu venho clonar o clone, né? Deve estar, se tiver em inglês. Vem cá, vem aqui, vem na Git Bash, que eu abri dentro do meu localhost, certo? Dentro de htdocs, no disco C. Vou dar um paste aqui, vou dar um enter, ele vai criar a pasta front-end para mim aqui, ó. Já copiou, já criou a pasta front-end. O que vem? Vem a Git ignore. Essas pastas vêm por padrão, pessoal. Vocês não podem apagar elas, tá bom? A Git ignore até pode ser apagada, mas a .git não, tá bom? O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou criar um arquivo. Eu vou criar um arquivo aqui. É só um arquivinho mesmo de texto. Certo, criei o arquivo. Vou para Bash. Pessoal, você quer verificar o que tanto tem de alteração? Você vai digitar o comando git status. O que ele vai aparecer? Quando você faz o clone, ele vem em um estado. Quando você altera, ele muda o estado de algum documento. Então, quando você desce o comando git status, ele vai mostrar quais documentos foram alterados dentro desse projeto. Então, desde que a gente criou esse projeto, a gente só adicionou o documento test Bitbucket. Certo? Então ele está untracked files, é um documento que não existia no servidor. Então ele está dizendo que tem que ser adicionado. Para adicionar esse documento, a gente tem que utilizar um comando git add. Esse comando ele pode ser utilizado tanto com o ponto, quando você coloca git add ponto, ele vai inserir todos os documentos que estão com alteração no commit, certo? Que a gente vai criar. O git ponto é tipo um git all. Então ele vai pegar tudo. Tudo que tem alteração, ele vai adicionar. Se você quiser, você pode adicionar pelo nome do documento também. Certo? Pode ser feito das duas maneiras. Quero colocar um documento específico. Então você pode utilizar. Certo? Mas, por exemplo, vou dar um git add ponto. Eu vou dar um git status. Novo arquivo. Teste bitbucket.txt. O que é isso? Agora ele adicionou para a gente poder fazer o commit. Agora, para commitar, o commit o que é? É quando a gente cria aquele versionamento, certo? Daquela mensaginha. É git commit -m, vamos colocar a versão aqui, ó. Primeiro commit. Foi criado, vou dar um git status. Quando eu der esse git status, já não vai ter aquele novo arquivo teste Bitbucket. O porquê? Lembra quando a gente falou de versionamento? Você não precisa necessariamente subir no Bitbucket para estar versionado.
Então, quando eu der o git status, não vai ter nada para a gente subir. Porque ele já criou um commit chamado primeiro commit. Então, ali já é uma versão do seu projeto. Para subir aquele commit, eu posso utilizar, como eu estou diretamente na master, eu posso utilizar somente git push, certo? Ele já vai subir diretamente na master, que é a que eu dei o clone. Mas, o pessoal utiliza muito o git push origin master para evitar qualquer problema com versão, com branch e tudo mais. Pessoal, basicamente a gente vai trabalhar esses 4 comandos somente no Git. Aí você pode se aprofundar um pouquinho mais, pode fazer o Git Checkout, tem Git Help para você ter Então, o auxílio Git Checkout é para você trocar de branch, tipo, eu estou numa branch Develop, quero ir para Master, tudo mais, a gente faz o Checkout. Qual? Gitlog é legal também. Vou dar um Gitlog aqui para gente. Dá um push primeiro. Vou explicar para vocês como funciona. Ó, dei o Git Push. Por que a gente colocou no Bitbucket? Porque é mais fácil da gente dar uma olhada. Ó. Atualizou. Vamos ver os commits aqui. Ó. Matheus Diniz, há 2 minutos, primeiro commit. Putz, o Matheus subiu aqui, mas o que o Matheus subiu? Se eu clicar no número aqui do Bitbucket, ó, vai mostrar o que eu subi. Olha lá, um documento, teste Bitbucket, teste bitbucket.txt e o que estava dentro dele. Aí, por exemplo, eu estou mexendo no index, certo? Estou mexendo no index.php e eu alterei N linhas, vai aparecer as linhas que foram alteradas aqui, certo? É bem legal o Bitbucket. E na origem aqui agora, já apareceu o arquivo, teste Bitbucket. O João fez um comentário. Git reset hard também é bom. Não, pessoal, não faz isso aí não. Git reset hard, arrebenta o projeto aí, o João sabe muito bem disso. O Git reset hard, eu não sei até qual estado se faz esse reset. Se você apaga todas as branches locais, volta a um estado muito anterior. Eu nunca testei a fundo esse comando aí. Quem quiser testar, pode testar. Eu nunca quis testar esse comando dos projetos. Certo? Mas, enfim, o projeto que a gente vai fazer, então, a gente vai armazenar aqui no Bitbucket e vai criar esses versionamentos. Eu posso fazer o seguinte também, ó. Posso comitar na minha máquina 2, 3 vezes e subir tudo de uma vez. Também é possível, certo? Por isso que às vezes cria-se uma timeline bem grande e às vezes o commit fica armazenado na sua máquina. E os arquivos vão ser armazenados aqui. Pessoal, é muito bom fazer aqui porque N pessoas podem ter acesso. Nesse caso é privado o repositório, mas eu posso fazer um invite aqui, por exemplo. Ó. Posso compartilhar o repositório. Para trabalhar. Por exemplo, vocês vão fazer o TCC. O TG de vocês, trabalho de graduação. É muito bom, cara, utilizar o Bitbucket. Você pode inserir tanto para read quanto para admin, tanto faz. Você insere o e-mail da pessoa aqui. Por exemplo, o código já vai aparecer direto. Então, já aparece o usuário, quando já existe, ele já aparece aqui. Então, pessoal, vocês vão trabalhar com a questão do TG aí, desenvolvimento de app ou desenvolvimento do sistema web. É muito bom utilizar isso daqui para não ter problema de perder esse projeto. Certo? Pessoal, a gente vai dar uma pausa agora, mas quem não conseguiu chegar nessa parte, pode ficar na sala aqui que a gente vai auxiliar. Mesmo. Quem conseguiu, toma um cafezão. Quem conseguiu, vai tomar um café. A gente já volta aí. Beleza? Beleza? Quem quiser tirar dúvida, quiser bater um papo, pode ficar na sala aí. Deixa eu ficar por aqui. Olá, pessoal. Bom dia. Desculpa interromper. Estou adorando aqui as dicas de vocês. Parabéns pelo minicurso aí. Com orientação também do professor Danilo. Desculpa. Quem não me conhece é o professor Marcelo Camargo. Olá, Marcelo. Tudo bom? Tudo jóia. A sugestão que eu vou dar é que esse retorno de vocês aí já seja no link novo lá que está no site, para justamente vocês já terem aí um recurso a mais do chat de conversação, né? Para facilitar aí a comunicação de vocês. Então,
fica a dica aí, né? Quem sabe retornar já na outra sala, que já está pronta. É só encerrar essa daqui e iniciar no link que já está no site oficial lá do evento. Perfeito? Bom evento a todos aí. Qualquer coisa, você me chamar também. Não, Marcelo, só mandar aquele VR pra gente aqui do escritório lá em casa. Obrigadão, Marcelo. Viu, pessoal? Quem quiser tirar alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, tiver alguma coisa para falar, alguma pergunta sobre qualquer seja o assunto, a gente fica aqui um pouco, espera vocês aí. Eu queria parabenizar vocês aí, agradecer pelo tempo. Meu nome é Douglas, tá? Estou no 5º ciclo, e agradecer pela exposição de vocês, né? Amanhã estaremos juntos novamente, é isso? Isso. Maravilha, agradecer pelo tempo que vocês cederam a nós, compartilhar o conhecimento. Muito legal que vocês apresentaram, porque isso, assim, vocês também nos passaram, né, ferramentas que o mercado tem utilizado, né? E embora os professores comentem, né, a gente também entende que temos um caminho ainda aí na formação de buscar essas ferramentas, né? Aprender, manipular, enfim. Então, queria parabenizar vocês e agradecer bastante aí. Opa, obrigado, Douglas. Obrigado mesmo. O que tiver de dúvida, também pode perguntar pra gente, não somente agora, né? Mas depois também pode vir falar conosco, sem problema nenhum. A gente é bem aberto. E assim, né, normalmente, né, a gente percebe, às vezes, assim, não é fácil, né? Às vezes tá expondo, pergunta, e aí, tem dúvida? A galera não fala nada, né, meu? Não fala nada. Dá aquela, sabe, fala, puta, mano, será que os caras estão gostando, não estão gostando? Mas aí é o seguinte, né, a galera de ADS, vocês sabem, né, mano, a galera de ADS para falar é mais tranquilo. Eu sou da área de humanas, estou me aventurando aí no curso, então para conversar e falar, para mim é mais tranquilo, né? Então, mas assim, foi show de bola aí a apresentação de vocês, né? Embora tenha essa questão do Champ, né, a gente, por exemplo, esse semestre aqui a gente acabou vendo o Champ, instalando aí na aula da professora Andréa, né, e maravilha, né, então agradecer vocês aí e dar um feedback aí muito positivo, e também agradecer porque vocês já estão abrindo um canal com a gente aí, né, eventualmente a gente poder consultar vocês, perguntar, fora desse espaço aí institucional aí da FATEC, então parabéns aí para vocês. Não, com certeza, pessoal, vocês podem entrar em contato tanto com a gente, quanto com o pessoal que trabalha conosco aqui, que o João, um dos funcionários nossos, que ele é monitor da aula do Danilo, de programação. E com certeza ele pode tirar muitas dúvidas de vocês, pessoal, na hora da monitoria dele aí. Tem uma didática boa. Mas vamos perguntar, pessoal, vamos perguntar aí. Vamos perguntar, pessoal, vamos perguntar qualquer coisa. O Douglas, o pessoal da DTS um pouquinho mais, né, contraído, provavelmente deve ser difícil, né, jogar CS e falar aqui ao mesmo tempo, né? Não tem como. Não, é complicado, né? Quem tiver no CS aí, quem tiver no CS quiser mandar um convite aí. Ó, pega 2 aulas, provavelmente ele tá jogando. Não, Danilo não, dando risada, Danilo tá no Globo Esporte aí, certeza. Não dá pra pegar global e... Não dá não, cara. Tem que focar em um dos dois. Ou você estuda ou pega global. O João mesmo esses dias aí tava vendo um seriado aí, cara. Porra. Fora de expediente, Matheus, tá tranquilo. Viu? Mas brincadeiras à parte, pessoal. Quem tiver qualquer dúvida mesmo, pode falar. Felipe, por exemplo. Pode falar, Felipe. Opa, a hora que vocês estavam falando da criação da pasta do front-end, o meu Teams tive uma queda de conexão aqui, eu perdi essa parte. Será que poderia voltar lá? Felipe, rapidamente, desculpa, Matheus, mas a palestra está sendo gravada, tá? Então, de repente, se você quiser acessar posteriormente, de boa também, tá? Tá bom, vamos pegar já, vamos matar agora. A parte do Bitbucket, você criou o repositório? Tô aqui, tá tudo criado, né? Consegui instalar os apps, criei o escritório, eu entrei dentro da pasta do HTDocs, né? Aí eu vi que vocês tinham criado a pasta front-end. Eu só queria saber se essa pasta ela foi criada pelo Git ou se ela foi criada manual dentro do... Não. Foi criada através do Git. Você vai lá no seu Bitbucket, lá no seu repositório, certo? Deve ter um botão chamado clonar ou clone aí do lado, na parte superior direita. Sim. Certo? Clica no clone.
Aí vai estar SSH e HTTPS. Aí você muda para HTTPS se tiver SSH. Ah, beleza, valeu. Mudou para HTTPS, agora você dá um clone, copia esse link, certo? Copia esse link, vai lá no seu HTDocs, você vai dar um botão direito no HTDocs, vai ter um documentinho chamado, uma opção chamada Git Bash. Apareceu para vocês? Apareceu. Clica na Git Bash. Vai abrir tipo um terminalzinho. Foi? Foi. Agora você dá um paste aí, dá um botão direito, paste, colar o link que você copiou lá. Ah, beleza. Agora só dá um enter que ele vai criar a pasta para você, já com o histórico do seu Git lá. Ah, perfeito. Valeu. Pessoal, a questão do Bitbucket é que ele é muito intuitivo. Então ele facilita muito. O GitHub é mais chatinho, assim, de se trabalhar, mas é legal também. Tem a mesma funcionalidade. Exatamente o mesmo. O Bitbucket só é uma interface mais agradável, mais intuitiva. Você pode fazer algumas integrações, tanto criar pipeline, fazer integração com o Trello, fazer integração com o Jira, que são os softwares de gerenciamento, né? Então, ele, por exemplo, eu posso criar uma task dentro do Bitbucket, uma task, é uma tarefa, né? Dentro do Bitbucket, que vai aparecer lá no, por exemplo, eu code no projeto, eu crio uma task por code dentro do Bitbucket chamada subir API. E essa task vai aparecer para ele lá no Trello dele, que ele está gerenciando as tarefas, direto pelo Bitbucket. Então ele é um sistema bem integrado, é bem legal, intuitivo, fácil de trabalhar, bem manual. No GitHub também, pessoal, eu acho que no Bitbucket não tem, mas no Git tem uma opção de você subir. Tem uma opção de você subir a questão de subir manualmente os seus arquivos. No Bit também tem, né? No Bit, é que no Bit eu nunca fiz, mas acho que tem. A Karen mandou uma mensagem aí que travou o acesso dela na outra sala. No Marcelo tá falando lá. Pessoal, vocês vão continuar lá na outra sala? Daí Vocês só vão... confirmando, então, aí precisa do... Opa! Imagine. Só perguntando, Matheus Code, vocês vão para outra sala? Como que vocês vão fazer? Vocês vão para... Vamos para outra sala lá. Só que a Karen mencionou aí que não está funcionando o acesso aí no chat. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Não tá falando? Alguém ia perguntar alguma coisa. Ah, tá. Nossa, meu mic tá meio lagado na reunião, não sei porquê, mas enfim. Precisa do Git e do Champ, né? Daí tem mais alguma coisa? Eu tô apanhando um pouco aqui para instalar, por causa que eu tô aprendendo Linux ainda, daí eu demorei. O Linux é mais chatinho mesmo. Mas basicamente a instalação é o Git, o Champ e o VS Code, você já deve ter, né? Isso aí, só vocês. E o VS. Faz a conta no Bitbucket e o repositório. Ah, já tenho. Conta o Bitbucket, repositório, joga dentro do seu servidor local. Só a questão do Git Bash, que como é no Linux, só acessar o terminal normal mesmo. Você acessa o HTDocs pelo terminal e dá um git clone lá. Já vai entender. O Mac, quem tiver de Mac aí, quase a mesma coisa, né? O Mac é a mesma coisa. Ah, beleza, então, valeu. Beleza? Danilo, teve mais um que mencionou aí que não conseguiu falar no outro chat lá. Tá, vamos lá, pessoal. Não sei se vocês vão sair tomar uma água aí, todos Deus. Não, vamos fazer rápido aí também, que tá lascado. Podemos redirecionar para outra sala, pessoal? Aí a gente já mata. Só acessar, pessoal, o site da FATEC aí, ó, e o link do mini curso lá, do primeiro dia, tá? Parte 1. Beleza, galera? Pode acessar lá? Vamos lá, a gente já começa a brincadeira lá. Continua.